Esse cara aqui, ó, que foi no Charla aí há 4 dias, a rapaziada que é mais cracuda de futebol conhece. Eu tava até assistindo um corte aqui. Ele é sinistro. Ele é sinistro. Pra quem gosta de assistir essa questão do futebol na parte de extra-campo que vai pra dentro de campo, quando a gente fala da parte financeira, contratação, podem até... Muitas pessoas nem gostam dele. Porque quando ele fala do seu time, normalmente tu já fica tipo assim, pior que ele até tá certo, mas pariu, lá vem esse filho da... falar merda do meu time de novo. Mas o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom. Ele já deu muitas porradas no Vasco, mas quando tu para pra ver o cara falando e explicando o porquê da porrada, 99% das vezes o que ele tá falando tem sentido. Pode ver. 13. A 19, 6 anos. É, E 13 ganhou a Copa do Brasil. mas aqui em 16 começou a investir mais, né? Botar o dinheiro mais forte com o Guerreiro e tudo mais. Mas assim, essa situação do Flamengo, pra começar assim, é aplicável? Não. Não é aplicável. Foi o que eu falei aqui agora. Esse bagulho de tipo assim, os times querem ficar bem do jeito que o Flamengo tá, mas não querem passar pelo que o Flamengo passou. É literalmente ignorar todos os contextos possíveis e imagináveis e simplificar de uma forma reducionista algo impossível de ser feito, pô. A arrecadação do Flamengo é algo completamente fora da curva, entendeu? Nem Não pro é. Corinthians que Não é. fatura. Pode todo- pegar assim, o exemplo do Flamengo Talvez pro Corinthians. pra outro clube que É não difícil. seja o Porque Flamengo. eu lembro que o Flamengo, quando assumiu rapidamente, em 13, o Bandeira diz isso, né? Bandeira, o Landim que tava no grupo. O Flamengo faturava na época menos de 300 milhões, acho que 270. Que pra época era muito. O Corinthians já fatura na casa de bilhão mesmo, todo Isso, enrolado, isso. né? É, claro que assim, tem conceitos da administração que você consegue replicar, óbvio que sim. A profissionalização também. Buscar profissionais que são referências nas suas áreas, do marketing jurídico, etc, 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 também. Tem muita O coisa que dá para aditivo do replicar. estatuto, né? Que responsabiliza o presidente. Sim, que é mudar importante. estatuto. Tem reformas de todas as maneiras que você pode fazer, sim. Só que o Flamengo, ele se recuperou baseado num aumento de receitas e também em algumas receitas extraordinárias que nem todo clube tem, ou melhor, quase nenhum clube tem, né? Então, assim, quando o Bandeira chega, ele tem 38 milhões de reais da Adidas em luvas que ele herda da administração da Patrícia Morim, que foi uma das Que é muito... Esses 38 hoje parece pouco, mas na época... poucas coisas boas que a Patrícia Morim fez no O Flamengo. Vasco é um time que, se fosse mais profissional, fizesse tudo certo, conseguiria sim se recuperar. Com certeza. Mas é óbvio. Vasco, Palmeiras... É que o Palmeiras não precisa se recuperar, né? Mas, tipo assim, São Paulo, Corinthians... Esses clubes de massa, assim, tem... Com organização, tem potencial, né? Pra se recuperar. Não tem jeito. Tinha acabado de fechar esse Tinha contrato. acabado de assinar. Você chegar naquele momento, naquela proporção de mercado, que hoje falar em 40 milhões parece pouco, né? É verdade. Mas na época era muita coisa. Com 40 milhões, tudo bem. Qual é a decisão que o Bandeira toma? Ele vai na Receita Federal e fala, ó, para vocês verem como essa administração é séria, tá aqui, ó. A gente vai fazer um novo acordo, só que eu já vou pagar uma grande parte com essa verba aqui. Tudo integral. Isso já mostra como ele é diferente, né? O Poderia Bandeira, usar pra contratar. qualquer dirigente usaria para contratar. Ele usou para pagar governo. Ele e o Tostes são as duas pessoas que fizeram essa negociação com o governo na época. E, Capelo, só pra... Assim, eu cobri o Flamengo de 11, 12 até 16, né? Então, esse processo... Cara, assim, eu cobri a eleição do Bandeira, eu entrevisto ele e a entrevista a Patrícia que tava saindo, né? Era inacreditável. Porque, assim, que você via ali de centro de treinamento, né? Ninho do Urubu, um lamaçal completo. Não sei se a galera tem essa... Que as coisas vêm na minha cabeça. A sala de imprensa do Ninho do Urubu eram carteiras de colégio, mano. Sim, dentro de um container. O backdrop do Flamengo era um plástico que alguém colocava lá e era isso, assim. O CT inteiro era de container. Né? Esses containers que depois deram problema, né? Infelizmente, com acidente, vitimou os meninos. O CT inteiro era nessa estrutura. Você não tinha estrutura física de cimento, né? Você não tinha essa... Assim, era surreal você pensar que o que aqueles caras estavam falando ali... É. Isso ia resultar Concretizar, hoje, cara. É virar muito o que louco. virou Se hoje. você... É. Eu vivi aquilo ali dentro, assim. É muito louco mesmo. Uma transformação muito grande. Mas ela está muito alavancada por esses fatores, assim. É luvas da Adidas. São luvas da negociação de televisão de 2015 e 2016. Foi acontecer. Essas luvas, elas, por exemplo, não se repetem nessa negociação de agora. Essa última negociação de Libra e LFU não teve luvas.
ela teve em 15 e 16, quando o Flamengo recebe uma bolada ali para conseguir usar aquele dinheiro que é extraordinário, que é atípico, para pagar dívida, para Que é conseguir muito adiantar maior do que acordo. dos outros clubes. Isso, né? que era maior do que os outros clubes. Todos os clubes receberam. Sim. Todos os clubes poderiam ter usado aquele dinheiro bem usado. O Flamengo, além de usar direito, também recebeu mais do que os outros. Então, essas negociações fizeram muita diferença. O aumento de receita foi muito grande, muito rápido, porque tem muito torcedor, estava muito subutilizado, Não sei se subestimado. existia o programa de sócio-torcedor. Existia, mas era Era tava muito... mal. O sócio-torcedor do Vasco, por exemplo, hoje em 2025 é um lixo. Horrível. O lançamento com o BAP, inclusive, do novo, né? É. Não, e eu lembro de Que é entrevistar o o que é o BAP, atual cara. até hoje. E Né? teve uma mexidinha também. Eu tava na Época Negócios e eu fiz uma entrevista com o BAP por telefone. E ele falou pra mim assim, ano que vem, era 2013. Ele falou, ano que vem, 2014, o Flamengo vai ser o maior faturamento do Brasil. Aí eu desliguei e falei, não é possível. Não vai, cara. O Corinthians tinha acabado de ganhar Mundial de Clubes. O Corinthians estava voando. Contratado o Pato. Não, maior faturamento não vai. E foi, cara. E foi. Então, assim, como o faturamento ele aumenta muito, O e Papo muito foi rápido, importante nisso. qual é a decisão inteligente que o O BAP é Flamengo o cara toma? que traz os patrocínios, né? Isso, No isso. início. Vem com Peugeot, Peugeot, enfim, depois os outros patrocínios. Política de ingressos. Caixa econômica também. Então Hoje também não tem pode. isso. Tem É que aquela corrida de pagar a certidão negativa de débito pra poder ter a caixa, para né? poder ter a caixa, mas também é um patrocínio estatal que hoje não existe mais. Sim. Então, percebe, tem vários elementos dessa história que hoje já não se repetem. Mas aí o que acontece? Como o Flamengo ele aumenta muito a sua receita, qual é a decisão inteligente que ele toma? Ele não aumenta o custo no mesmo ritmo. Porque ele Segura. poderia arrecadar mais, gastar mais e dane-se, que é o que todo mundo faz. Sim. Mas ele segura o custo e usa essa diferença para pagar dívida, para reduzir dívida com o banco, até zerar. Reduzir dívida com o governo, aos poucos, com renegociação. Refis. Ir pagando o ato trabalhista, ir pagando os acordos com os credores. E aí ele foi, ao longo dos anos, baixando. Então, 13, 14, 15, reestruturação. 16, 17, 18, começa a investir. E apanhando. É, porque não ganhou. E apanhando, porque não ganhou. Pressão Só ganhou a absurda da Copa do Brasil torcida. de 13. Com bandeira e Mas enfim. depois, Foi a cara, época que pegou um bagulho de cheirinho também, né? Que o Flamengo chegava e não ganhava. é cheirinho, é banana, todas as pressões e críticas que tomavam numa administração que era bem profissional, porque era o Bandeira, Fred Luz e Rodrigo Caetano. Ele deu autonomia, talvez até exagerada para os dois, tirou os vice-presidentes amadores dessa tomada de decisão, apanhando, cara. Apanhando. Aí quando ele sai e não elege o candidato dele para presidente, que era o Ricardo Lomba, entra o Landim com a turma, que é a mesma turma, né? Porque houve esse Eu acho racha. o Toches um cara fundamental, porque ele tá também. lá, tá cá, né? Toches. O Valim também, Importantíssimo. no primeiro momento no Bandeira, depois, né, foi Teve também com o Landim. um Landim, Depois né? saiu. Esses caras, eles têm a mania de se atacar entre eles, porque o grupo do Landim ele quer tirar o mérito do Bandeira, aí agora o Landim e o BAP, eles se batem. Mas a real é que todos esses caras foram muito importantes, cada um à sua maneira, no seu departamento. É o que eu falo. Pega o cenário do Vasco, todos os caras foram muito importantes no cenário da destruição do clube, pô. Tá ligado? O BAP no marketing, muito importante, o Toches no financeiro, o Cláudio Prakovnik no financeiro também. É bizarro, pô. O Eurico, que era o Eurico, virou o que virou. Aí tu vai ver, Campelo, pô, nem eleito pela torcida foi, golpista safado, porra, não gosto de desejar mal pra ninguém, mas o Campelo eu não gosto nem de falar. Aí quando tu vai parando pra avaliar, o Jorge Salgado, querendo ou não, pô, tinha a faca e o queijo na mão, pegou a faca, jogou pro alto e o queijo passou no cu. E o Pedrinho, mano, que, pô, ídolo do clube, porra, chega ali, o pessoal começa a curtir, mano, o cara some, não bota a cara pra nenhuma, tem uma porrada de contratação injustificável, começa a empregar amigo no clube. O Landim era da pasta de pagamento da dívida, né? Carlos Langoni, que faleceu, ex-presidente do Banco Central, também esteve nessa pasta. Também. O atual vice-presidente, o Willerman, Illiman, na jurídico. parte jurídica, Muito foi muito competente, importante. Isso pra gente falar que é só dos vice-presidentes, das pessoas amadoras. Se contar os Você falar diretores. dos executivos mesmo que trabalharam, cara, tem mais uma série de nomes aí importantes. O Dutra, que é o Dutra, que voltou a Cuba. Paulo né? Dutra, voltou agora. Pra ser O Paulo Dutra é um cara que é muito bem falado no mercado. Muito bem falado.
por tudo que fez no Flamengo. Então, Foi uma ação que os caras tiveram de... E aí esse lado que acho que acabou contribuindo pro Flamengo, porque era um grupo grande que acabou se dividindo, mas essa divisão criou uma oposição do mesmo nível de pensamento, de... O Landim, ele escapou um pouco mais, porque ele, dos grupos, ele foi o que fez uma aliança maior com a velha política. Mas se você pegar o mandato do Landim, é o vitorioso pra cacete, mas ele tem aquelas figuras mais amadoras, que ele tinha meio que o rabo preso, porque ele abriu muito pro... Foi o que mais abriu pra velha política, né? Pra ganhar a eleição, né? Pra ganhar a eleição, porque o Bandeira, ele se elege... Esse grupo, a gente fala muito desses nomes do mercado que se juntaram para salvar o Flamengo, mas a gente não conta muita parte da história em que teve muitos sócios novos que se juntaram. Sim. Eu até não vou lembrar os nomes dos grupos políticos aqui, mas teve vários... O Soflá, o principal. Isso, Soflá. E além do Soflá, teve O outros... negócio é nosso casar PT ficar rico e comprar o gigante. Mano, foda é que, tipo assim, se você for avaliar, a riqueza, ela é muito subjetiva, né? Porque o cara pode ser rico pra num nível inimaginável para um cidadão comum. Agora, quando a gente tá falando de dinheiro para comprar clube, entendeu a diferença? E tanto que se você for ver, normalmente quem compra o clube vai ser o cara que é gringo, que a moeda dele vale 6 vezes mais, porque aí a fortuna que ele tem é compatível com comprar um clube no Brasil com dinheiro que custa, entendeu o que eu tô falando? E eu acho que, além de tudo, ele nem gostaria de ter essa pica toda pra segurar, entendeu? Por mais vascaíno que ele seja. Não sei. Acho o Pedrinho tão ruim assim, acho que ele tenta organizar muita coisa bagunçada. Não, cara, tem muita coisa que eu acho que tá acontecendo. Tipo assim, o centro de treinamento do Vasco, enfim, parece, tá entrando nesse século, né? Parece que as coisas estão começando a melhorar e o feedback tem sido muito positivo. O Vasco não deve salário há muito tempo. Eu cresci com o Vasco atrasando o salário, de 90 dias pra pagar um mês. Hoje o Vasco não deve salário de ninguém. O Vasco tem conseguido aumentar a arrecadação. Tem coisas positivas. Eu não consigo só ver esse copo meio vazio. Mas eu acho que ele faz muita cagada também. Acho que a postura dele em vários momentos não condiz com a de um presidente. Acho ele muito egocêntrico, entendeu? Porra, tem umas contratações que pra mim são muito questionáveis. Eu falei agora da questão dos amigos que são empregados lá, que pra mim não deveriam estar. Então, sei lá, eu tento... Os grupos que se juntaram ali pra colocar muito sócio novo, pra oxigenar a política do Flamengo, pra se associar, ganhar direito a voto, e eleger esses caras. E a velha política, ela não percebeu esse movimento político. Eles não perceberam que o quadro social estava mudando. Eu não consigo jamais imaginar o Pedrinho fazendo um bagulho naipe o que, o presidente do Corinthians fez recente, usar a conta do Corinthians pra pagar gasto pessoal e chegar e falar, e confundir, roubar o clube, entendeu? Eles acharam que eles iam se eleger sempre com os mesmos presidentes, e o Flamengo é o clube que tem mais ex-presidentes vivos. Exatamente. O Afeganistão. Isso é uma coisa que se repete muito. Isso se repete muito. Eles não perceberam isso começou em 2009, esse movimento. Exato. Aí quando vem o momento de tirar o Bandeira, e o Bandeira já tinha ganhado uma eleição na reeleição do Bandeira... Na reeleição ele ganha, e aquilo é um baque... Ganhando o Valim do Landim. A ideia era de alternância. Exato. Né? E naquele momento, o Valim e o Landim, eles já tinham ali na arrogância deles a ideia de que o Bandeira é um banana e que eles vão se eleger, porque eles são os caras, o Bandeira não era ninguém. E o Bandeira ganha. Aí quando o Landim volta para fazer a eleição dele, aí ele entende que ele precisa de uma coalizão maior para ter mais gente e conseguir ganhar nos votos daquela chapa grande que tinha se montado. Entendeu? Aí que é louco, né? Porque aí é uma gestão que ganhou pra caramba, mas se você comparar com a gestão do Bandeira, a primeira e a segunda, e a atual do BAP, ela é que você pode dizer assim, faturou muito, ganhou muito dinheiro, assim, mas você encontra menos processos profissionais, assim, em todas as áreas. Você encontra amadorismo, assim, em cabeças de comando. Eu acho que o Flamengo, o próximo passo do Flamengo é... Sou Fluminense, tu descreveu o Pedrinho tipo o Mário. Egocêntricos se acham maiores que o clube. Agora tem uma coisa que eu acho diferente. Isso tudo bem. Eu nem acho que o Pedrinho se ache maior que o clube, não. Mas eu acho que ele é egocêntrico no sentido de transformar tudo sobre ele. Entendeu o que eu tô falando? Mas, um negócio que eu acho que o Mário faz é gastar grana alta em contratações de jogadores que não tem potencial pra ficarem mais caros. Eu acho que o Pedrinho, por mais que ele erre em muitas contratações, não precisa nem falar, né? A lista aqui, o
Vasco normalmente tem optado por jogadores que têm uma margem de evolução, pô. Tá entendendo? Tipo, eu não vejo o Vasco fazendo uma contratação do naipe do Soteldo, pô. Hoje, entendeu? Sei lá. Essa governança, ela chegar num ponto, assim, muito profissional na tomada de decisão. Porque o que acontece? O diretor financeiro, o diretor jurídico, o diretor de marketing, o diretor de futebol, essas pessoas todas são remuneradas, são profissionais, são de mercado, são competentes, legal. Os gerentes, todo mundo que está para baixo deles, a mesma coisa. Só que quem toma as decisões? Quem está para cima? Aí se criou na gestão do Landim o Conselhinho do Futebol. Que tem até amigo meu que gosta, sabe aquela frase assim? Mas eu acho que é uma figura que não é compatível com o futebol profissional, sabe? Uhum. Não dá para decisões estratégicas serem tomadas por 5 pessoas amadoras. Não dá. Conceitualmente não Que eu confio, né? Porque, não faz sentido, entendeu? Não deveria ser assim. O BAP cortou. Não dá para ser assim, cara. Porque não tem dinheiro. Se tivesse a ver a panela que o Diniz ia montar, pô, não, o Vasco tem investido dinheiro em contratações, pô. Mas, por exemplo, vamos lá. O Nuno Moreira é um cara que ele tem uma idade muito nova. Ele vinha de uma boa temporada no Casa Pia e o Vasco foi lá e trouxe. O Lloyd foi uma aposta que pra mim foi um lixo. Mas ele é um jogador que, tipo assim, se ele não fosse um lixo, que pra mim é o erro técnico, ele tinha uma idade ali até com uma margem que ele poderia estar sendo revendido, se fosse o caso, ou até saindo pelo preço que o Vasco pagou. O Robert Renan, que tá chegando agora, é muito novo. O Carlos Cuesta, se eu não me engano, já é um pouco mais velho, mas também, tipo, longe de ser um cara que não pode. Eu acho que tem ido muito mais por esse caminho. O Matheus França é um empréstimo de um jogador muito novo. Pô, eu vejo o Fluminense fazendo umas contratações. A do Hércules eu achei do foda. Aí contratou o Lescano. Nem entra em campo. Aí, pô, recente, a maior bizarrice pra mim é o Fluminense ganhar a Libertadores e no ano seguinte vai pro mercado atrás Renato Augusto com 56 anos, Douglas Costa com, sei lá, 30, mas com corpo de 82. Esses bagulhos que pra mim não fazem sentido. E esse é um questionamento que eu fiz para o Landim quando eu entrevistei ele em 2, 3 ocasiões. E aí a gente conversa no bastidor e eu falei, cara, por que é assim, sabe? E Ele sempre exaltou a qualidade de cada um, né? O Eco. Terãs, papo reto. Gabriel Pires, nesse pique. Sim, porque eles se prepararam para isso, porque eles são muito ativos, são inteligentes. Tudo bem, eu não tô criticando as pessoas do Conselhinho. Eu estou criticando... Mas aí estamos comparando o Soteldo com o João Vitor, não? Não, até porque nem tem comparação. O João Vitor ele foi pessimamente mal no Vasco, mas o Vasco pegou agora. E com ele tendo ido pessimamente mal, o Vasco conseguiu farmar 30 milhões na venda dele e recuperar praticamente todo o valor investido. O Soteldo ele tem uma idade que se ele jogar um futebol nota 6 no Fluminense, com regularidade, o Fluminense já não consegue recuperar o valor investido no Soteldo. Entendeu o que eu tô falando? O Conselhinho, entendeu? Não dá para essas decisões de técnico, de diretor técnico, de jogador, não dá para ser tomado por 5 pessoas amadoras dentro de um grupinho, cara. Não dá, entendeu? Esses 8 meses de gestão do BAP, assim, você tem... Dá pra fazer algum prognóstico, assim, andou nisso, que ele bateu muito na campanha, né? Que ele ia andar nisso, né? Eu gosto justamente porque ele mudou essas amadorices que estavam meio impregnadas ali. Vice-presidente de futebol amador, com aquele jeito bonachão, né? Que fala muito. Que nem existe, não existe mais. Nem escolheu, ele botou... Traz um diretor técnico, puxa o cara da Europa se for necessário. Que o Leonardo acho que ainda não é o ideal. Ele acha que Pode tem ser. que ter o clube, assim, se entregar a chave do departamento pra um cara, que é o Boto, né? Ele vê como um erro que ele acha que o clube tem que ter uma estrutura departamentos dele. estruturados. E não ter mas um o grande- cara que... Enfim,